assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. E bom dia ao Kênio, nosso colunista aqui, que já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco ele vai falar sobre vida em condomínio. Pessoal, eu queria comentar um pouco dessa entrevista aí do Matheus Simões, que acabou de conversar com o nosso repórter, o Daniel Martins. E primeiro falar dessa questão, eu nem ia comentar disso, mas como ele falou disso nessa entrevista, achei importante, né? Principalmente era o motivo da entrevista dele, essa reinauguração da Delegacia do Turismo, turista no caso, né? E dá parabéns aí para o governo de Minas por essa ação. Realmente, ter uma Delegacia do Turismo no bairro Alípio de Melo era a coisa mais sem sentido do mundo, com todo respeito ao bairro Alípio de Melo. Mas é um bairro deslocado da região central da cidade, né? É muito raro que o turista vá visitar algo no Alípio de Melo. Lá até tem um teatro, né, bacana e tal, mas é incomum que o turista esteja por aquelas bandas, né? Tem vários amigos que moram lá, tudo mais, mas não é um bairro turístico. Então, enfim, uma medida acertada que agora faz sentido ter uma delegacia de atendimento ao turista na região Centro-Sul, né? No caso, na Savassi, no coração da Savassi, na Casa Amarela. Se eu não me engano, se é a mesma Casa Amarela que eu estou pensando, eu acho que é uma Casa Amarela que pertence, né? Ao grupo do Vitório Medioli, empresário Vitório Medioli. A casa pertence a ele, deve estar alugando, acredito, para o governo do estado, né? Ali já foi até sede comercial do jornal O Tempo e tal, bem no coração da Savassi, uma ótima instalação ali. Então faz sentido que essa Casa Amarela, né, no centro da Savassi, no coração da Savassi, seja referência para o turista, que o turista geralmente vai estar ali. Como disse o vice-governador Matheus Simões, se ele foi assaltado, ele não tem que se deslocar para outro bairro, né, sair da região central, onde provavelmente ele estará, para registrar uma ocorrência. Então, medida acertada. Agora, falar sobre essa confusão de ontem, gente, e essa confusão de ontem, para quem não está acompanhando, né, foi a inauguração de uma bacia de contenção de chuvas, essa coisa toda, lá em Contagem, com dinheiro lá daquela questão de Brumadinho, né, daquelas obras com indenização sobre a tragédia lá de Brumadinho em 2019. Então o governo de Minas botou 107 milhões de reais nessa obra e a Prefeitura de Contagem botou 7 milhões de reais. É uma obra de parceria, Prefeitura e Governo do Estado. E estava tudo bem, acontecendo lá a solenidade de inauguração da obra. Quando acabou lá a parte oficial, a prefeita de Contagem foi convidada a se retirar do palco para o governador Romeu Zema gravar um vídeo, esses vídeos de rede social. A prefeita se sentiu extremamente incomodada, se sentiu desconfortável com a situação ali, achou uma falta de educação, a meu ver com toda razão, e nem participou da coletiva depois ao lado do governador Romeu Zema. A gente está vendo aí o Matheus Simões, ele deu a explicação, falou que era um vídeo do governo de Minas, não tinha sentido a prefeita Marília Campos participar. Agora, e aí eu queria chamar a atenção só para essa coisa de realidade e rede social. E o governador Romeu Zema tem vivido no mundo das redes sociais. Ele está muito distante da realidade, inclusive a realidade aqui do Estado. Então, quando ele lança, e outra coisa, misturando campanha eleitoral, olha como é ruim essa antecipação de eleição, misturando campanha eleitoral com a agenda de governo. Eu digo isso porque ele teve sábado lá em São Paulo para lançar a pré-candidatura dele à campanha à presidência da República, direito dele, mais de um ano antes das eleições, hein? Eleição só em outubro do ano que vem. Ele já está lançando a pré-candidatura dele à presidência da República. E nesse lançamento, ele para falar ali, né, para esse público de extrema-direita, que não quer ele, quer alguém ligado a Bolsonaro, ele teve que acirrar, ele vem acirrando há muito tempo as críticas ao PT, vem, né, criticando, e ele falou nesse evento que queria varrer o PT. E aí, logo depois, ele tem que cumprir uma agenda do lado da prefeita do PT. E aí, como você fala para a sua militância, né, que você quer varrer o PT, agora está de mãos dadas inaugurando uma obra ao lado da prefeita do PT, coisa normal, que deveria ser corriqueira, que não deveria nem ter esse barulho todo. Mas como foi criado esse clima no país, esse clima horrível, né, de essa polarização raivosa aí entre partidos, então para ele pegaria mal sair ao lado ou mencionar, fazer qualquer menção que a prefeita do PT estava ali do lado dele inaugurando uma obra. Então ele pegou e gravou um vídeo separado. Agora ele poderia ter gravado esse vídeo ao fim do evento, depois que o evento acabou, né? Poderia ter gravado lá. Não, ele preferiu gravar no meio ali, antes da coletiva. A prefeita Marília Campos, que é, né, uma prefeita aí já, é o 4º mandato que ela cumpre, experiente, também tem militância histórica política no PT,
e em sindicatos também, sindicatos bancários que ela fez parte, ela não é uma pessoa ingênua nem bobinha. Ela percebeu ali a arapuca e sentiu realmente constrangida e realmente foi e abandonou a coletiva. O Matheus Simões depois agiu como bombeiro, tentou apagar o incêndio, se reuniu com a prefeita, disse que esse assunto nem foi tema da reunião, eles se reuniram sobre outras questões aí, e ele tentou minimizar o incidente. Mas para mim, esse incidente realmente não é nada demais, né? Mas chama a atenção esse fato, né, de vida real e vida de rede social. Que na vida real, ele como governador tem que lidar com partidos, né, do campo da oposição, da base, partidos aí independentes, faz parte. E o governador tem que fazer isso. Vamos lembrar um período aqui que foi bom para Minas Gerais e para Belo Horizonte. Tínhamos um prefeito do PT e tínhamos um governador do PSDB. Estou falando no início aí dos anos 2000, onde ocorreram muitas obras na cidade e até no estado. O governador era do PSDB, Aécio Neves, e o prefeito era o Fernando Pimentel. As coisas funcionaram. Depois foi Márcio Lacerda, prefeito, que na ocasião era do PSB. O governador era do PSDB, o presidente do PT, e várias obras também foram inauguradas na cidade. Então a gente tem que tentar voltar a essa época minimamente republicana, né? A gente está andando para trás, volta a falar na política, na sociedade e na política. Olha que absurdo, assim, você foi cumprir uma agenda do PT, mas não pode aparecer no seu vídeo que essa é uma agenda com a prefeita do PT, né, que é uma obra em Contagem. Parece que a obra é só do governo do estado e não conta com a prefeitura. Mas é claro, ele tem que fazer assim, por quê? Porque ele criou um personagem nas redes sociais, que se ele aparecer numa obra em parceria com a prefeitura de Contagem, vai ser chamado de comunista, vai falar, mas como assim? Você falou que tinha que varrer o PT, agora está inaugurando uma obra ao lado da prefeita do PT? Ou seja, o governador acaba ficando refém aí desse extremismo que ele vem fazendo nas redes sociais, né? É um personagem nas redes sociais, mas, né, não pelo fato de ser um personagem que a gente não vai criticar e não vai... porque tem consequências essas atitudes nas redes sociais. Elas têm consequências reais. Ele acaba ficando refém desse discurso que ele vem promovendo de polarização, né, de exclusão, né, de pode ter um partido, não pode ter outro, né? Lembrou muito o Bolsonaro lá em 2018, quando falou que tinha que metralhar, né, os petistas, agora ele falou que tem que varrer o PT. Então, e aí fica complicado, porque depois você tem a vida real, você tem a agenda dele de governador que ele vai ter que cumprir e vai ter que lidar, encontrar com essas pessoas. Mas aí a preocupação é gravar o vídeo, então aí que gerou esse mal-estar, esse desconforto, que nem era para ter ganhado tanta repercussão, mas diante do contexto, do que vem acontecendo, ganhou sim um peso. E como eu disse, a prefeita de Contagem é uma pessoa experiente na política. Ela falou, não vou entrar nessa arapuca aqui, estou sendo maltratada, não vou participar de coletiva também aqui, né, onde não estão me valorizando. Acho que foi esse o contexto, só para trazer aqui. E falando em Matheus Simões, aí agora ele foi vítima aí de uma crítica de uma deputada do PT, e eu concordo com o vice-governador quando ele falou que a deputada erra o tom. A deputada é a deputada André de Jesus, do PT, na Assembleia, deputada estadual, que fez uma coisa, o Matheus Simões classificou como gordofobia. Ela falou, o vice-governador que emagreceu, agora tem que ganhar uma gordurinha para poder falar de fazer investimentos e tal. Foi uma brincadeira, mas uma brincadeira, usando o fato dessa questão gordofóbica, como classificou o vice-governador Matheus Simões, falando sobre o peso do governador, que se defendeu, falou que se fosse o contrário, né, teria uma grita, teria provavelmente até processo, e ele está certo sim. Se ele tivesse falado isso, qualquer comentário a respeito da deputada André de Jesus, ela teria ido para redes sociais, teria criticado, teria entrado com representação contra ele, tenho certeza disso, e o vice-governador está muito certo. Então fica aqui registrado também essa queixa que ele fez até nas redes sociais dele ontem, sobre esse tipo de crítica pessoal, né, sobre a característica da pessoa, né, gente? Isso está completamente por fora já, né? A gente critica as ações políticas, né, dos adversários, no caso da política, e não uma característica física da pessoa. E diga-se de passagem, o governador está bem, emagreceu bem mesmo, está bem, está muito bem, perdeu, era o que ele queria, perder peso e perdeu, né? Mas isso não tem que virar parte do discurso político de uma deputada da oposição. É isso, vou passar a bola para vocês aí, devolver a bola para vocês, Sinine e Luciana. 10h59.